você não está preocupado com sua obra. A obra para ela ali é, vamos dizer assim, é um prejuízo. Mas ele tem que fazer, para ele poder continuar rodando. Só que ele quer que libera o mais rápido possível para ele continuar produzindo a linha dele. Quando nós tivemos um problema na indústria na fábrica de rodas, teve que parar uma linha dela para fazer o reforço. Então, o que nós fizemos? Foi optado fazer o reforço por fibra de carbono pela velocidade, pela limpeza, porque uma coisa é você fazer um fibra de carbono, que os procedimentos são bem menores e com velocidades maiores. E você consegue atacar uns vãos maiores, com mais gente, você consegue atacar vários pontos. E no concreto, não. No concreto você tem que fazer forma, escorar, uma série de trabalhos que você tem que fazer ali, que uma coisa que a gente vai fazer com 30 dias, você ficaria 3 meses para fazer. Né? Por conta da forma de aplicação. Da forma de aplicação. Importante. Dá vontade. Quando você vai reforçar uma estrutura, aquela estrutura já existe. Exato. Então, ela já tem o concreto e já tem o aço. Pode ser numa viga, pode ser num pilar, pode ser numa laje. Aí você vai entrar com a fibra de carbono. A fibra de carbono está entrando com esses materiais que existem. Ela vai suprir aquilo que aqueles dois materiais não estão conseguindo fazer, né? E está aparecendo patologia. Então, na hora que você faz um modelo de cálculo, né, para calcular esse conjunto, aí você tem o concreto armado, você sabe que ele tem concreto, que nós já falamos, como é que é, o aço, que já tem a fabricação do aço, a indústria, né? Os coeficientes de segurança para concretos são muito maiores que do aço, porque o concreto pode ser feito até na obra com betoneira. Com certeza. Né? E muitas vezes, não é só por fato de betoneira, você fala assim, eu quero concreto de tanto, manda para a usina. Aí, depois que o concreto vem, tira o corpo de prova. Deu o concreto que foi pedido no projeto? Deu, tá bom. Agora, muitas vezes não dá. Não dá. Até aí tem erro. Então, se eu pedir um concreto de 30 MPa, na hora que fazer o ensaio, deu 15, 18. Tá fora do cálculo. E aí você devolve. Aí você tem... Não, você devolve não, já tá pronto. Já tá pronto? Aí você vai pensar no reforço. Entendi. Entendeu? Mas tem como você fazer um teste antes? Não, mas já está construindo. Entendi. Quando ele jogou o concreto lá na obra, na viga, na laje, ele tira o corpo de prova daquilo que está construindo ali. Então, aí o concreto fresco. Entendi. Ou você desmancha, porque você vai saber o resultado daqui 4 dias, 15 dias. 15 dias, 10 dias. Aí já curou. A estrutura está pronta. Né? Muitas vezes você tem o quê? Para você fazer concreto armado, você tem que vir com escoramento bruto, né? Aí você deixa escorado, o concreto só atinge a resistência final dele com 28 dias. Olha para você ver a vantagem da fibra. 28 dias é que ele atinge... Cheio de escora. Aí, suponhando que tem erro. Eu vou falar assim, não gosto muito de falar disso não, porque acidente em obra é muito ruim, né? Mas lembra do acidente da gameleira? Toda escorada, né? A maneira de tirar o escoramento foi errada, porque tinha problema. Então tiraram o escoramento de uma forma errada, veio tudo para o chão. Tudo para o chão. Então o escoramento também é importante. Quando você tem uma obra que está escorada, e você, de concreto armado, você vai mexer na escora e sente que a escora está firme, e na hora que você mexe, o negócio começa a mexer, tem erro, deixa escorado, porque dá tempo de reforçar. Exatamente. Né? Então, aí que eu estou falando com ele. Aí você vai calcular agora o concreto que está com aço e vai colocar uma fibra de carbono, que é um material muito mais resistente do que esses dois, concreto e aço. Mas eles vão trabalhar juntos. Então você tem que fazer um modelo com as resistências de cada um e fazer o cálculo. Por exemplo, eu tenho o concreto, tenho o aço. Eu vou colocar a fibra para vencer a tração, né? É onde tem fissura. Então eu vou colocar um acréscimo de material para suprir aquilo que o aço não tinha, né, para resolver o problema. Quanto que eu vou colocar de fibra? Aí que entra os modelos de cálculo, as planilhas de cálculo, o software de cálculo. E nesse ponto é que a fibra de carbono ainda está um pouco... É lógico que o concreto tem muito mais anos, já tem muito mais coisa. Mas tem muito campo de trabalho para a fibra aí nesse caso. Então, quais são os tipos, né, de situações ou de projetos que o uso da fibra no reforço é mais recomendado, Rodrigo? Igual o professor estava falando, as estruturas armadas, né?
Você tem, vamos supor, reforço de ponte, onde você tem uma velocidade maior para reforçar pontes. Você tem vãos que foram... Você teve que... Uma estrutura que você teve que fazer um corte nela para instalar algum tipo de equipamento. Você tem que fazer um reforço ali, tem que ser calculado e feito um reforço nela ali. Você tem diversas utilidades para fibra de carbono que hoje até o Brasil usa muito pouco. Porque lá fora se usa com uma velocidade tremenda. Hoje a gente usa muito pouco. Hoje nós temos 70% das nossas pontes no país precisam ser reforçadas. De reforço e poderiam ser poderia reforçadas. ser utilizada. Por exemplo, uma coisa que a gente está conversando, né, professor? O modo de hoje da gente reforçar a ponte se utiliza muito o quê? A turma fica um pouco travada naquela mesmice. E que seria o quê? Você tira o asfalto, você vai tirar o concreto, vai tirar a tela, vai colocar outra tela, vai fazer concreto. Isso você está na rodovia. Então você está terminando o trânsito, você está com aquela morosidade, sendo que a gente poderia estar reforçando ela positivo e negativo com carbono. Né? Você não para o trânsito. Então, uma das principais vantagens da fibra é essa questão da agilidade. Da agilidade. O tempo de execução com a fibra é muito menor. E você também não aumenta a estrutura em nada, né? Que você aumenta ali a fibra, elas são feitas com, vamos dizer assim, o diâmetro dela. Você não tem diferença de proporção. Isso, você não vai colocar um pilar mais esbelto. Você vai manter o pilar ali, vai vir com um projeto do professor e vai, vamos supor, encamisar um projeto, por exemplo. E a fibra é uma folha de papel. Ela envolve... Pode envolver. Ela pode chegar até envolver. Agora, você quer ver uma uma comparação interessante? Por exemplo, vamos supor que você resolveu fazer, em vez de fazer com fibra, você vai desmanchar essa viga que está errada e vai colocar no lugar dela uma viga metálica. Então, a viga metálica, ela tem a resistência é muito maior do que o concreto armado. Ela vence vãos muito maiores, né? Então, você pode tirar a viga, escorar tudo, tira aquela viga e põe uma metálica no lugar. Mas olha para você ver, o peso desse elemento, levar esse elemento para a obra, você içar isso, subir isso, escorar. Vamos supor que o prédio é no 12º andar ou no último, cobertura. Como é que você leva uma viga metálica dessa lá do chão, que não pode entrar no elevador? Não tem altura. Não tem altura, não tem nada. Pela escada não dá. Aí você tem que ser na corda. Aí aqueles prédios de luxo subindo as vigas metálicas. Olha a trabalheira que dá um negócio desse, sendo que você vem. Você vem com a fibra de carbono e num instantinho você reforça. Isso foi tão mineiro, né? Olha a trabalheira que dá um negócio desse. Mas ué. A gente tem casos assim, né, professor? Outra coisa. Por que não facilitar, Exatamente. né, gente? Porque não tem, assim, a prática de usar a fibra de carbono existe já muito maior do que Por exemplo, eu vou falar com você, eu fiz um reforço de um prédio aqui em Belo Horizonte, em 1991, com chapa de aço, que era muito usado. Sim. A chapa de aço é a mesma coisa, você coloca, como se fosse uma fibra, né? Só que ela é mais grossa, mais pesada, resiste muito corrosão, menos. Né? Corrosão, tem tudo isso. Eu fiz esse reforço no prédio inteiro. E depois o cliente foi demorando, não precisava fazer o reforço todo uma vez, demorou para fazer o reforço. 10 anos depois eu falei assim, eu quero agora que você estude fazer o reforço em fibra de carbono. Aí trocou o reforço para fibra de carbono. Olha o ganho que teve. Você pode falar assim, a fibra de carbono é mais caro se você comparar ela diretamente com aquele material ali. Mas não é assim que compara custo de fibra de carbono. Você tem que fazer o global. É o tempo, né? É a limpeza, a velocidade, um monte de coisa boa. Só da gente trocar aí, são 28 dias por quanto? Ué, você tá doido? Por 90, 100 dias. Não, ele tá falando assim, a fibra. A fibra de carbono, a gente consegue fazer com... Você colocou ela com 7 dias, já tá... Não, 7 dias já tá liberado. Então, de 28 pro concreto para 7 na fibra. É isso? Isso aí. Se ajude. Sim, demais. Então, pensa pra você ver. E aí, uma outra coisa interessante da fibra é o seguinte, o leigo, a gente fala assim, fibra de carbono é igual um fio de cabelo. E é mesmo, né? O cara fala assim, isso não vai funcionar. Você não acredita que vai funcionar. Mas você tem tanta obra no mundo inteiro, como exemplo, e eu acho que foi lá que começou. Ia ter que perguntar isso, alguns exemplos de projetos recentes, né, em que o reforço com fibra foi utilizado com sucesso. Você pega como exemplo, se você entrar no Google,
Você tem milhares de exemplos. Mas pega o Japão, por exemplo, que tem terremoto. Né, que balança as estruturas todas. Se você não tiver um material igual a fibra de carbono para fazer, não é, e aí já passa a ser até preventivo. Você já coloca a fibra de carbono prevendo que vai acontecer uma coisa daquela, porque ela resiste muito mais. Entendeu? Então, no Japão, a tecnologia está muito avançada. Depois do Japão... E outra coisa importante